explicando para vocês um pouco da nossa história, tá? A adega, a família Ferragutti começou com meu avô, o seu Carlos, hoje com 94 anos, ainda ele é vivo. Começou lá atrás, quando a família Ferragutti veio da Espanha para o Brasil para trabalhar na lida do café. E aí veio meu bisavô com 2 filhos já maiores. Meu avô nasceu aqui no Brasil com alguns outros irmãos, que foram 10, né, que meu bisavô teve. E aí na crise que teve do café, acabou tudo. E aí a única coisa que eles ficaram foi com a terra. Então essa terra que vocês vão passear aqui hoje, vão conhecer, era 10 vezes maior. Então Vinhedo era distrito de Jundiaí, era Rocinha, distrito de Jundiaí. A família Ferragutti foi uma das primeiras famílias da região e ficou só a terra. E aí o meu avô na época não tinha mais café, ele falou, cara, o que eu vou fazer da vida agora, né? Aí tava vindo a uva Niagara branca dos Estados Unidos, uma uva americana. Essa uva aqui, essa uva branquinha. Hoje a gente conhece, tem muito no Natal, né? A gente encontra essa uva. Então, essa uva é uma uva aqui de origem americana, que veio dos Estados Unidos e meu avô falou, vou começar a plantar. Então ele começou a plantar a Niagara branca aqui na propriedade. E aí, por conta do nosso solo, o solo de Jundiaí, Louveira e Vinhedo, a uva Niagara branca teve uma mutação espontânea e se tornou Niagara rosada. Então a uva roxinha hoje, que é mais comum ainda de encontrar no mercado, ela tem a sua identidade geográfica aqui na nossa região. Aconteceu uma mutação espontânea, genética, e ela ficou roxa. Então, aí com a uva roxa, chamam muitos produtores de uva aqui para nossa região. Então, nossa região hoje de Vinhedo, Louveira, Valinhos e Jundiaí é referência na uva Niagara e produtos derivados dela. E com isso veio um outro problema do meu avô. Tem muita uva agora e não tem tanta gente para comprar. Aí ele falou, cara, vou produzir um vinho aqui, vamos ver se vai dar certo. E muita gente falou, cara, não vai dar certo, essa uva é doce, essa uva não funciona, essa uva não é legal. Esse aqui é o seu Carlos. Na terceira festa da uva, aconteceu lá no centro de Vinhedo. E o pessoal falou, cara, essa uva não vai dar certo, não dá vinho, não se faz vinho doce. Ele falou, faz. Aí ele fez umas 50 garrafas de vinho, deu pro irmão, deu pro primo, deu pro tio, o pessoal gostou tanto, falou, cara, agora eu quero comprar, agora vocês se viram, eu quero comprar esse vinho. Começou. E aí começou a adega. Então a adega, a família Ferragutti, na verdade, a vinícola, ela começou da uva Niagara, rosada da Niagara branca, com o meu avô produzindo o vinho dela, que a gente tem esse vinho até hoje nas nossas prateleiras. A gente tem ele na versão suave, demi-seco, e aí a gente tem um suco especial, que eu vou explicar para vocês como é a produção, essa sala que a gente está é a produção de suco, que é feito da uva Niagara também, que hoje é o nosso carro-chefe, aí é um diferencial na nossa adega. Então essa é um pouco da nossa história. Seu Carlos, esse garotão hoje está com 94 anos, está um pouco afastado da adega, mas ainda está coordenando tudo. Se vocês saírem da adega e olhar para cima, aquela última casa na varanda, tem um senhorzinho numa cadeira de roda. É ele. Até não fechar a adega, ele vai A estar hora que nós olhando. chegamos, a gente olhou lá, até acho que foi a Rosana assim, lá tá o chefe. Ele e minha avó, ficam os dois na varanda. Enquanto a adega está aberta, eles estão olhando. Que legal. Eles estão olhando. Então ele ainda está lá, firme e forte. Agora explicando um pouco como fazer vinho e como fazer suco, né? Essa sala que a gente está aqui é a produção de suco de uva. Suco de uva a gente tem 2 estilos que a gente produz. O suco de uva mais comum, que é esse que vocês veem na prateleira, ele é um suco de uva feito da uva Bordeaux com Isabel. Ele se assemelha a um suco de uva que a gente encontra no mercado, só que 100% natural e sem adição de açúcar. E a gente tem o nosso carro-chefe, que eu comentei com vocês, que é aquele que está em cima daquela máquina ali, ó, aquele rosinho. Aquele lá é feito da uva Niagara rosada, por isso que ele tem aquela coloração. Uma curiosidade, o suco tinto eu produzo uma vez ao ano só, entre dezembro e março. O suco rosado eu produzo ele 2 vezes ao ano, porque é uma uva que eu consigo tirar 2 vezes ao ano. É uma uva que, se eu produzir muito em uma época só, ela é uma uva que desbota. Então aquela garrafa linda que vocês estão vendo, passou de 8, 9 meses, ela começa a ficar marrom no suco. Então esse suco a gente tem o cuidado de produzir ele 2 vezes ao ano para estar sempre fresco e para venda para vocês. E o nosso suco ele é 100% natural, sem adição de açúcar e sem conservante. Como que a gente faz isso? O processo é o seguinte, a gente colhe nossa uva, ou a gente recebe uva de parceiros. A uva chegou aqui, a gente tira grão por grão do galho, então a gente debulha toda a uva, fica só o galinho e o grão separado. A gente higieniza esse grão e traz ele para essas panelas aqui. Nessas panelas furadas que está nosso segredo. Aqui a gente coloca a uva in natura, a uva fresca. Essa panela vai dentro dessa outra panela maior aqui, que é aquecida a vapor. Então lá fora tem uma caldeira que gera vapor
Esse vapor cozinha a minha uva, então minha uva recebe muito calor ali de uma vez só, muito vapor, e vai cozinhar minha uva, então minha uva vai derreter. Então o meu suco de uva nada mais é do que o derretimento da minha uva. Por isso que ele é um suco tão concentrado, um suco que vocês vão provar lá na frente. Vocês vão falar, não, cara, você bota açúcar nisso. Mas não é, é realmente o derretimento da uva. Então, a hora que derreteu essa uva, a hora que gerou meu suco de uva, por esse encanamento aqui embaixo já vai para essa primeira panela aqui na frente, onde a gente engarrafa o nosso suco em média 90 a 100 graus e dá um choque térmico nele. Então o suco de uva em um processo de 2 horas a 2 horas e meia, eu tenho ele pronto para consumo. Vai estar quente, mas vai estar pronto já para a gente levar para a ponta de venda. Então por isso, não tem conservante, não tem açúcar, não tem nada. A gente diz que cada 1 litro de suco vai 2 kg de uva, aproximadamente por um cálculo assim. Então é um suco bem concentrado, um suco bem docinho, um suco bem gostoso. E agora a gente vai para o vinho. O vinho é nessa outra sala aqui, podem me acompanhar. A gente diz que entre o vinho e o suco, a única coisa que tem em comum é a uva, porque de resto o processo é totalmente diferente. Para fazer o vinho, eu tenho um processo diferente e por isso que lá atrás o pessoal pisava na uva. Lá atrás os antigos pisavam na uva, né? Encosta mais para vocês poderem ver. Pode vir, a gente entra mais aqui. Então os antigos pisavam na uva. E por que eles pisavam na uva? Hoje a gente não pisa mais, né? Meu avô lá no início pisava na uva. Hoje a gente não pisa mais, a gente tem essa máquina que está atrás do pessoal ali, que ela simula esse processo. Dentro dela eu tenho 2 engrenagens. Essas engrenagens elas simulam o processo de pisar na uva. E por que a gente tem que pisar na uva? Porque diferente do suco, onde eu não posso ter fermentação, aqui eu preciso ter a fermentação para me gerar o álcool. Então eu amasso a uva lá na máquina, o grãozinho, o cacho sai na frente, o grão sai embaixo naquele funil. Aquele funil a gente coloca uma bomba que bombeia todo esse líquido, todo esse caldo que vai sair da minha uva, mais o bagaço, semente, casca para esses primeiros 3 tonéis aqui da frente. Nesses 3 tonéis, a minha uva vai ficar em contato com o líquido durante 1 semana. Essa 1 semana é essencial para o nosso vinho. Nessa 1 semana onde eu decido a cor do meu vinho, então eu posso ter uma uva tinta, por exemplo, a uva Bordeaux, e fazer um vinho rosé, se eu tirar a casca com 3 dias, porque a coloração está na casca. É onde eu pego o açúcar da uva, é onde eu pego o sabor, onde eu tenho intensidade. Então essa primeira semana aqui que o meu vinho fica em contato com a casca é essencial para o meu vinho, para eu saber como ele vai ser. E uma curiosidade muito importante, a gente acha que o sabor da uva está no grão que a gente chupa, né? A casca a gente joga fora. Na verdade é o contrário, todo o sabor, a cor, o açúcar, a fermentação está na casca. Então por isso que eu deixo em contato com o meu líquido durante 1 semana. Então é muito importante, então a casca pra gente é o essencial. Depois dessa 1 semana eu faço o quê? Retiro o bagaço. Esse bagaço a gente descarta porque ele já está fermentado, porque eu tive a minha primeira fermentação nessa 1 semana. E todo o líquido está aqui, eu levo para essa sala. Nessa sala aqui o meu vinho tem um processo de 6 meses a 1 ano. O que acontece durante esse processo? Além da gente corrigir a acidez, corrigir todos os parâmetros necessários, álcool, enfim, aqui é onde acontece o meu processo de decantação. A hora que eu retirei todo o meu bagaço aqui, ainda ficaram muitas partículas suspensas no meu vinho ali, algumas sujeirinhas. E aí durante esse 1 ano, 6 meses, de mês em mês eu troco o meu vinho de tonel e a cada mês que eu tiro vai ficando uma borra embaixo. Essa borra são as partículas suspensas que decantaram e eu retiro só o líquido limpo. E assim, mensalmente, até o meu vinho estar limpo. E isso não é 100%. Então, às vezes vocês vão pegar algumas garrafas nossas, principalmente quando você coloca o vinho na geladeira, que aí cristaliza essas partículas. Vocês vão ver que no fundo, se estiver deitado na lateral, vai ficar uma borra. Isso é um significado que a gente não filtra o nosso vinho. Então, um pouquinho sempre acaba passando. As grandes indústrias elas acabam filtrando, então você vai ver um vinho limpo, um vinho branco limpo. Nosso tem algumas partículas. Assim como o nosso suco no fundo da garrafa, também vai ficar uma borra. A gente não filtra ele, então ele é 100% natural. Então esse é um pouquinho o processo. Finalizou esse 1 ano, a gente engarrafa o nosso vinho, coloca nas garrafas de 750 ml que a gente vende e leva para a sala lá do meio. Diga. Uma pergunta aproveitando isso. Quando você falou da garrafa, que ainda fica aquela borrinha lá embaixo, a questão de permanecer a garrafa parada, fica menos aguada em cima e mais doce embaixo a garrafa? Não. O líquido não, ela permanece... O líquido não muda nada. Não muda nada. O que muda é que as partículas suspensas vão decantando. O líquido não muda nada. E é uma curiosidade muito legal que eu ia falar. Naquela sala do meio vocês vão ver que todos os nossos vinhos estão deitados. Por que acontece isso? A nossa rolha é feita de cortiça.
A cortiça ela é uma árvore. Se a gente mantém o nosso vinho de pé, a cortiça ela resseca e entra em contato com o oxigênio. Entrou em contato com o oxigênio, nosso vinho vai azedar. Mantendo o vinho dentado, a rolha, que é a cortiça, ela está sempre em contato com o líquido. E aí o líquido expande a cortiça. E aí não entra ar. Então, vou guardar meu vinho por 1 ano, 1 ano e meio, deitado. Se você guardar ele de pé, daqui 1 ano e meio, se for tomar, não é que ele vai estar estragado, mas ele não vai estar com as mesmas propriedades, já vai ter mudado o sabor. E a condução desse produto? Por exemplo, eu vou pôr no carro, na moto, em pé ou deitado? Não tem problema nenhum. Período curto não tem problema. Período curto, tipo, vou deixar 1 mês ali na geladeira. Não tem problema nenhum deixar de pé. Agora eu vou guardar por mais de 2, 3 meses, aí é deitado, porque a rolha resseca. E o nosso vinho, tem muita gente que compra vinho, deixa na prateleira e fala, vou tomar ele daqui 5 anos que vai ficar melhor. O nosso vinho não é um vinho de guarda. Então muitas vinícolas fazem um vinho de guarda, um vinho que passa na madeira, que quanto mais velho, mais gostoso realmente. O nosso vinho que a gente produz aqui são vinhos frutados. São vinhos que você vai sentir o sabor da uva, você vai sentir o aroma da uva. Então a gente coloca o prazo aí, nossos vinhos têm validade, eles não estragam, mas a validade assim, de aroma, de sabor, 1 ano e meio, 2 anos. Então ele não é um vinho pra você ficar guardando e achar que vai ficar melhor. Se você for tomar nosso vinho daqui 5 anos, vai estar horrível. E isso é uma experiência que a gente teve agora. Essa semana a gente abriu um vinho de 2018, que estava de pé na geladeira. Cara, tava horrível o vinho, horrível. E era um vinho maravilhoso que a gente fez 100 garrafas. Meu pai guardou esse vinho e falou, não, vamos tomar qualquer dia. E ficou. A gente foi tomar essa semana e ele falou, puta, não dá pra tomar. Jogamos fora uma garrafa de vinho. Mas assim, nossos vinhos são vinhos frutados. Então, realmente, é pra você comprar a garrafa, chegar em casa, 1 ano ali, deixa guardada, bem armazenada, toma ele e aproveita. E aí vocês voltam pra comprar mais, né? Porque também guardado aqui 5 anos, aí vocês vão voltar quando aqui, né? Então, não dá também pra ficar guardando. Então, nossos vinhos são vinhos frutados. Aproveitar de novo, uma outra pergunta sobre isso aí. Quando o vinho vira, ou fica meio vinagrado, o pessoal fala, parece vinagre. Como que acontece isso? É fácil de acontecer isso? Não é fácil e o vinho ele não vira vinagre. Sim, é só o sabor daí que fica ruim. O vinagre é outra coisa totalmente diferente. Quando o vinho começa a azedar, que aí dá o saborzinho, o cheirinho do vinagre, é justamente quando ele entra em contato com o oxigênio durante longos períodos de tempo. Então, por exemplo, nosso vinho também não tem conservante. Ele é aberto na geladeira, dura 1 semana. Passou de 1 semana, ele já vai começar a ter características de um vinagre. Não vai ser um vinagre, mas vai ter características de um vinagre. Então quando abrir a garrafa lá, viu, David? Viu, Alcir? Já chama que é... Eu garanto que a garrafa não passa de 1 hora aberta. Eu garanto que a garrafa não passa de 1 hora aberta. Só não bebe em cima da moto, de resto pode beber. Você toma a garrafa todo dia num dia só. Vai que no dia seguinte tá ruim, né? Tá certo. Tá gravado aqui, viu? São 2 garrafas. Mas então esse é um pouco do nosso processo, da nossa história. Agora voltando lá pra frente, a parte boa, vocês vão poder degustar. As meninas podem degustar suco de uva, os 2 tipos que a gente tem também, vocês vão gostar. E vocês podem degustar nossos vinhos, nossos sucos. A gente tem todos os antepastos e geleias, são produzidos pela gente. Então a geleia de uva a gente produz com a mesma uva que a gente produz o suco. A geleia de vinho a gente produz com o nosso vinho. Tem geleia de figo, geleia de manga, tudo com frutas aqui da nossa propriedade. Então aí vocês podem aproveitar, degustar tudo lá. Tem as 2 meninas lá na frente também que vão dar pra vocês. E aí vão conhecer um pouco do nosso produto. Elas ficaram com um cara decepcionado quando você falou que ela só pode tomar suco de uva. Né? Tá baixado a cabeça. Em questão de fazer, eu prefiro achar pronto lá. Você precisa comprar o pronto, prefere comprar o pronto e tomar, né? É mais fácil. Eu concordo também. Eu prefiro, se eu pudesse só comprar pronto, eu comprava também, tá? É que você falou da parte fácil, depois que já tá tudo aqui, mas tem a parte difícil, que é a parte da colheita, do transporte. Isso aí eu nem toquei, ainda a parte depois ter que limpar, pra deixar tudo limpinho, eu só falei da produção, né? Vamos falar só de coisa boa. Vamos tomar agora. Então vamos lá pra frente.